Sabe aquele sentimento incômodo, aquela pulga atrás da orelha, que surge quando você percebe que alguém por quem você tem interesse, ou até mesmo um amigo ou colega, começa a se distanciar? Parece que quanto mais você tenta se aproximar, mais a pessoa recua. Você se esforça, demonstra interesse, está sempre disponível, mas, em vez de criar conexão, parece que um campo de força invisível se instala, empurrando o outro para longe. É uma sensação frustrante, confusa e, sejamos honestos, muitas vezes dolorosa. Você se pergunta: o que eu fiz de errado? Será que eu disse algo? Será que eu não sou interessante o suficiente? Essa dúvida pode corroer a nossa autoconfiança e nos deixar receosos de tentar de novo, de nos abrirmos para novas conexões. É como andar em ovos, sem saber qual passo em falso vai fazer tudo desmoronar. E se eu te dissesse que, em muitos casos, essa dinâmica não é sobre algo fundamentalmente errado com você, mas sim sobre um padrão de comportamento específico, uma forma de interagir que, embora muitas vezes nasça da melhor das intenções, do desejo genuíno de conectar, de ser querido, de construir algo, acaba tendo o efeito oposto? Existe um erro sutil, mas poderoso, que muitas pessoas cometem sem sequer perceber. Um jeito de se colocar na relação que, em vez de atrair, repele. Pense comigo. Quantas vezes você já sentiu uma urgência quase incontrolável de mandar mais uma mensagem quando o silêncio do outro lado se prolonga? Ou talvez você se veja constantemente tentando agradar, concordando com tudo, adaptando seus planos e desejos para caber na vida do outro, na esperança de ser escolhido, de ser indispensável? Talvez você revele seus sentimentos mais profundos, suas vulnerabilidades e planos futuros logo de cara, numa tentativa de acelerar a intimidade, de garantir que o outro veja o quão sério você é. Ou, quem sabe, você se torna excessivamente disponível, sempre pronto, sempre ali, sem dar espaço para que a outra pessoa sinta a sua falta, para que a curiosidade floresça, para que o desejo tenha ar para respirar. Essas atitudes, que podem parecer demonstrações de interesse e entrega, muitas vezes são interpretadas pelo outro, mesmo que inconscientemente, como carência, como pressão, como uma falta de segurança em si mesmo. Grandes estudiosos do comportamento humano, como Robert Greene, em sua obra A Arte da Sedução, observaram que a sedução, a atração genuína, não floresce na previsibilidade excessiva, na necessidade explícita ou na ausência de mistério. Pelo contrário, ela murcha. O que estamos falando aqui não é sobre manipulação ou jogos frios, mas sobre entender a dança delicada da conexão humana, onde o espaço, a autoconfiança e um certo grau de imprevisibilidade são ingredientes essenciais. Esse comportamento repelente não é uma falha de caráter. Quero que você ouça isso com o coração aberto. Ele geralmente nasce de um lugar de medo. Medo da rejeição, medo do abandono, medo de não ser bom o suficiente. É uma tentativa, muitas vezes desesperada, de controlar o resultado, de segurar a conexão com força para que ela não escape. Mas, como segurar água na mão, quanto mais apertamos, mais ela escorre por entre os dedos. Essa ânsia por segurança acaba, ironicamente, criando a própria insegurança que tanto tememos, afastando aquilo que mais desejamos. É um ciclo vicioso doloroso. Você sente a distância, intensifica o comportamento que causa a distância, a pessoa se afasta mais, e sua ansiedade e necessidade aumentam. Reconhecer esse padrão é o primeiro passo, um passo corajoso e fundamental, não para se culpar, mas para se libertar. Neste nosso encontro de hoje, vamos mergulhar fundo nessa dinâmica. Vamos entender por que agimos assim, quais são as raízes emocionais desse comportamento e como ele é percebido do outro lado. Mais importante ainda, vamos começar a explorar um caminho diferente, um caminho de mais autoconfiança, de comunicação autêntica e de criação de um espaço onde a atração possa florescer naturalmente, sem força, sem desespero. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento e transformação, para deixar para trás o que te afasta do amor e abraçar uma forma mais magnética e verdadeira de se conectar.
Para desvendar verdadeiramente por que caímos nessa armadilha de afastar quem desejamos aproximar, precisamos voltar o olhar para dentro, para o nosso mundo interior. Frequentemente, a raiz desse comportamento que sabota nossas conexões não está na intenção consciente, mas sim em padrões emocionais profundos, muitas vezes tecidos nos fios da nossa história pessoal. Pense nas suas primeiras experiências de vínculo, na dinâmica com seus cuidadores. Será que você aprendeu que precisava lutar por atenção? Que o amor era condicional? Algo a ser conquistado com esforço constante? Ou talvez tenha sentido que suas necessidades não eram vistas ou validadas, gerando uma insegurança latente sobre seu próprio valor e sobre a disponibilidade afetiva dos outros. Essas experiências moldam o que os psicólogos chamam de nosso estilo de apego. Pessoas com um estilo de apego mais ansioso, por exemplo, tendem a sentir uma necessidade maior de validação externa e podem ter um medo intenso de abandono. Essa ansiedade interna se manifesta, então, naquela urgência de buscar confirmação constante, na dificuldade de tolerar o espaço e a incerteza na relação, projetando no outro a necessidade de preencher um vazio que, na verdade, reside internamente. É como se houvesse um alarme interno constantemente disparado, sinalizando perigo de desconexão, mesmo quando a ameaça não é real. Aprofundando essa questão, encontramos medos nucleares que alimentam esse padrão. O medo de não ser suficiente, de que, se o outro realmente nos conhecer, descobrirá alguma falha fundamental e irá embora. O medo de ser invisível, de que nossas necessidades e desejos não importam, a menos que os gritemos ou os imponhamos de forma excessiva. E talvez o mais profundo, o medo da solidão, a crença de que ficar só é insuportável e que precisamos desesperadamente de alguém para nos completar ou nos validar. Quando esses medos estão no comando, agimos a partir de um lugar de escassez, não de abundância. Em vez de confiarmos no nosso próprio valor e na nossa capacidade de atrair e manter conexões saudáveis, tentamos garantir o afeto do outro através de um excesso de esforço, de uma disponibilidade sufocante ou de uma abertura prematura e intensa. É uma tentativa de controlar o incontrolável, os sentimentos e escolhas do outro, movida por uma profunda insegurança interna. Essa dinâmica pode ser comparada a tentar segurar areia. Quanto mais força você aplica, mais rápido ela escapa por entre seus dedos. A tentativa desesperada de controle, ironicamente, leva à perda. Esses medos, por sua vez, frequentemente se cristalizam em crenças limitantes sobre nós mesmos e sobre os relacionamentos. Crenças como: preciso me esforçar muito para ser amado. Tenho que estar sempre disponível, senão serei esquecido. Se eu não demonstrar minha necessidade, ninguém vai cuidar de mim. Ou, vulnerabilidade excessiva é a única forma de criar intimidade rapidamente. Essas crenças funcionam como filtros através dos quais interpretamos as interações sociais. Um silêncio do outro lado não é visto como um espaço natural na comunicação, mas como um sinal iminente de rejeição. A necessidade de espaço do parceiro não é compreendida como algo saudável, mas como uma prova de desinteresse. Agimos, então, de acordo com essas crenças distorcidas, reforçando o ciclo. Por exemplo, acreditando que precisa se esforçar muito, você se desdobra em favores e atenções, o que pode ser percebido como invasivo ou desesperado. Acreditando que precisa mostrar necessidade para ser cuidado, você expõe suas carências de forma avassaladora, o que pode assustar ou sobrecarregar o outro. Reconhecer essas crenças automáticas é um passo crucial. Pergunte-se: quais histórias eu conto a mim mesmo sobre o amor e a conexão? De onde elas vêm? Elas realmente me servem hoje? Começar a questionar essas narrativas internas é o início da libertação desse padrão que nos torna repelentes. É olhar para dentro com compaixão, entendendo que esses mecanismos foram, um dia talvez, uma forma de sobrevivência emocional, mas que hoje já não nos servem mais na busca por conexões autênticas e equilibradas. Agora, tendo mergulhado nas nossas próprias águas internas, é igualmente vital deslocar o foco e tentar calçar os sapatos da outra pessoa. Compreender como o nosso comportamento, mesmo que bem intencionado, pode ser recebido e interpretado do outro lado é uma peça-chave nesse quebra-cabeça relacional.
Pense bem, quando alguém demonstra uma necessidade muito explícita ou uma disponibilidade que beira o sufocamento, como isso ressoa em você? Frequentemente, essa intensidade não é lida como puro afeto, mas pode acender sinais de alerta na outra pessoa. Ela pode interpretar essa pressa, essa ânsia por definição, ou essa chuva de atenção como uma bandeira vermelha, talvez associando-a a experiências passadas onde se sentiu pressionada, controlada ou até invadida. Em vez de se sentir desejada, a pessoa pode começar a sentir o peso de uma expectativa implícita, uma demanda por reciprocidade que talvez ela não esteja pronta ou disposta a oferecer naquele momento, ou naquele ritmo. O espaço pessoal, tão necessário para que a saudade e o interesse genuíno floresçam, parece encolher drasticamente, gerando um impulso quase instintivo de recuar para poder respirar. É fundamental considerar também que a outra pessoa traz consigo a sua própria bagagem emocional, seus próprios medos e estilos de apego. Alguém com uma tendência mais evitativa, por exemplo, pode se sentir genuinamente desconfortável ou até ameaçado por demonstrações muito efusivas de afeto ou por uma vulnerabilidade exposta cedo demais. Para essa pessoa, a intimidade pode ser algo que se constrói gradualmente, em camadas, e uma avalanche de sentimentos ou planos futuros logo no início pode parecer avassaladora, ativando seus mecanismos de defesa e a necessidade de distanciamento para se sentir segura. Não se trata necessariamente de uma rejeição pessoal a você, mas sim de uma reação automática à percepção de uma ameaça ao seu espaço seguro ou à sua autonomia. Por outro lado, mesmo alguém com um estilo de apego seguro pode interpretar a falta de limites ou a necessidade constante de validação como um sinal de que a outra pessoa talvez não tenha uma vida própria rica e interessante fora daquela interação, o que, convenhamos, raramente é um fator de atração a longo prazo. A autossuficiência emocional e a existência de um mundo interior próprio são, muitas vezes, qualidades magnéticas. Adicionalmente, a dinâmica da atração, como explorada por Green e outros observadores do comportamento humano, muitas vezes se alimenta de um certo grau de mistério, de desafio e de imprevisibilidade. Quando nos mostramos completamente decifráveis, excessivamente ansiosos por agradar e disponíveis a qualquer custo, eliminamos esses elementos. A pessoa do outro lado pode começar a nos ver como garantidos, perdendo aquele interesse inicial que surge da curiosidade, da vontade de descobrir mais, de conquistar. Pense num presente que já vem totalmente desembrulhado e explicado em detalhes antes mesmo de você poder tocá-lo. Perde-se parte da magia, não é? Da mesma forma, ao revelarmos tudo de uma vez, ao estarmos sempre lá, sem cultivar nossos próprios interesses, paixões e limites, podemos inadvertidamente diminuir nosso próprio valor percebido aos olhos do outro. Não porque não sejamos valiosos, mas porque a apresentação desse valor perdeu a centelha do desejo, a tensão da descoberta. Consequentemente, o afastamento do outro pode ser uma resposta não à sua essência, mas à falta de espaço para que a imaginação e o anseio dele trabalhem. É um convite implícito, ainda que inconsciente, para que você recupere um pouco do seu mistério, da sua autonomia. Entender essa perspectiva não é sobre culpar o outro ou justificar o afastamento, mas sim sobre ganhar uma visão mais ampla e compassiva da dança complexa que é a conexão humana, reconhecendo que a forma como nos apresentamos impacta diretamente a maneira como somos recebidos. Diante desse cenário complexo, onde nossos padrões internos e a percepção do outro se entrelaçam, a chave para transformar essa dinâmica repelente em uma conexão magnética reside na construção de pontes através da comunicação consciente e na criação de um ambiente emocionalmente seguro. Não se trata de adotar estratégias manipulativas ou de esconder quem somos, mas sim de aprender a expressar nossas necessidades, desejos e limites de uma forma que convide à proximidade, em vez de gerar recuo. Uma comunicação autêntica, porém calibrada, é fundamental. Isso significa abandonar a necessidade de despejar todas as emoções e expectativas de uma vez só. Em contrapartida, implica aprender a compartilhar vulnerabilidades de forma gradual, testando as águas, observando a receptividade do outro e construindo a confiança passo a passo.
Imagine a intimidade como um jardim que precisa ser cultivado com paciência. Sementes são plantadas, regadas com cuidado, e o crescimento acontece no seu próprio tempo. Tentar acelerar esse processo com excesso de adubo, informações, demandas, intensidade, pode queimar as raízes antes mesmo que elas se firmem. A criação de segurança emocional passa, inevitavelmente, pelo estabelecimento de limites saudáveis. Isso pode parecer contraintuitivo para quem teme o afastamento, mas limites claros são, na verdade, um sinal de autorrespeito e autoconfiança, qualidades extremamente atraentes. Quando você demonstra que tem sua própria vida, seus próprios interesses, suas próprias necessidades, e que não está disposto a se anular completamente pela outra pessoa, você comunica valor. Isso não significa ser indisponível ou desinteressado. Significa ser inteiro. Por exemplo, em vez de cancelar seus planos imediatamente sempre que o outro sugere algo de última hora, você pode dizer algo como: adoraria te ver, mas já tenho um compromisso hoje. Que tal amanhã ou no dia X? Isso mostra que você tem uma vida preenchida e que valoriza seu próprio tempo, ao mesmo tempo que demonstra interesse em encontrar a pessoa. Da mesma forma, saber dizer não a pedidos que o sobrecarregam ou que violam seus valores não é um ato de rejeição, mas de preservação da sua integridade. Essa clareza, paradoxalmente, cria um espaço mais seguro para o outro, que passa a entender melhor onde você termina e ele começa, diminuindo a sensação de invasão ou de responsabilidade excessiva pelo seu bem-estar. Além disso, a comunicação eficaz envolve aprender a expressar necessidades de forma assertiva, e não reativa ou carente. Em vez de reclamar por não receber mensagens suficientes com um tom de acusação, você nunca me manda mensagem, o que provavelmente colocará o outro na defensiva. Experimente uma abordagem mais vulnerável e focada em seus sentimentos. Eu sinto falta de ter mais contato durante o dia, me faz sentir mais conectado ao ar. Como você se sente sobre isso? Essa abordagem abre espaço para o diálogo, em vez de fechar portas. Convida o outro a compartilhar sua perspectiva e a encontrar juntos um ritmo de comunicação que funcione para ambos. Outro aspecto crucial é a escuta ativa. Prestar atenção genuína ao que o outro diz, não apenas com os ouvidos, mas com o coração, tentando compreender sua perspectiva, suas necessidades e seus limites, é essencial para construir um terreno comum. Quando nos sentimos verdadeiramente ouvidos e compreendidos, a segurança floresce. Portanto, pratique estar presente na conversa, faça perguntas abertas e valide os sentimentos do outro, mesmo que não concorde com eles. Essa dança entre expressar-se com clareza e escutar com empatia é o coração de uma comunicação que nutre a segurança e permite que a atração respire e se aprofunde naturalmente, substituindo a ansiedade pela confiança mútua. Refletindo sobre essa jornada que percorremos até aqui, percebemos como os fios da nossa história interna, da percepção alheia e da forma como nos comunicamos se entrelaçam de maneira intrincada, tecendo a tapeçaria das nossas conexões. Vimos que aquele impulso inicial, muitas vezes nascido de uma vulnerabilidade profunda ou de um desejo genuíno de pertencimento, pode paradoxalmente gerar o efeito contrário quando não compreendemos a dança sutil da atração e do respeito mútuo. É como tentar regar uma planta delicada com uma mangueira de incêndio. A intenção pode ser nutrir, mas a força excessiva acaba por afogar ou arrancar a planta pela raiz. A consciência desses mecanismos internos, daquelas vozes antigas que sussurram medos de abandono ou de insuficiência, é o farol que começa a iluminar um caminho diferente, menos reativo e mais intencional. Ao mesmo tempo, desenvolver a capacidade de enxergar a interação pela ótica do outro, reconhecendo suas próprias necessidades de espaço, segurança e autonomia, nos permite ajustar nossa abordagem, não por falsidade, mas por empatia e inteligência relacional. Essa compreensão mútua, então, prepara o terreno para um tipo diferente de amor. Um amor que respira. Um amor que não se baseia na tentativa de preencher vazios ou de controlar resultados, mas na celebração de duas individualidades que escolhem caminhar juntas, lado a lado, sem se fundirem a ponto de perderem seus contornos.
Percebemos que a verdadeira atração magnética não reside na perfeição ou na ausência de falhas, mas na autenticidade temperada pela sabedoria emocional. É a capacidade de ser vulnerável sem ser desamparado, de ser presente sem ser invasivo, de expressar desejo sem exalar desespero. Trata-se de cultivar um jardim interior tão rico e florescente que sua beleza e vitalidade naturalmente atraem os outros, em vez de precisar correr atrás deles com um regador na mão, implorando por atenção. A mudança fundamental ocorre quando paramos de focar exclusivamente em conseguir o outro e passamos a focar em ser alguém com quem vale a pena estar, alguém que se conhece, se respeita e se valoriza. Nessa perspectiva, a comunicação deixa de ser uma ferramenta para extrair garantias e se torna um canal para a construção de pontes, para a negociação de necessidades e para o aprofundamento da compreensão mútua. Os limites, antes vistos como barreiras potenciais, revelam-se como as cercas bem cuidadas que definem nosso espaço sagrado, permitindo que o outro se aproxime com respeito e curiosidade, sabendo onde pisa. Assim, à medida que integramos essas percepções, a autoconsciência dos nossos padrões, a empatia pela experiência do outro e a habilidade de nos comunicar com clareza e segurança, começamos a vislumbrar o que significa amar de forma consciente. Não é um estado passivo, mas um verbo ativo. Uma prática contínua de crescimento, respeito e liberdade. É reconhecer que a conexão mais poderosa não é aquela que prende, mas aquela que liberta ambos os indivíduos para serem suas versões mais autênticas, juntos e separados. Ao nos aproximarmos do fechamento desta reflexão, sentimos que as peças se encaixam, revelando não uma fórmula mágica, mas um convite à transformação pessoal como base para relacionamentos mais saudáveis e verdadeiramente atraentes. Chegamos então ao final desta nossa conversa íntima, não como quem encontra um mapa definitivo com todas as respostas, mas como quem vislumbra uma nova paisagem interior, mais clara e mais navegável. Aquele comportamento que inicialmente identificamos como um erro repelente, a ânsia excessiva, a disponibilidade sufocante, a vulnerabilidade derramada sem medida, revela-se sob uma luz mais compassiva, menos como uma falha a ser erradicada e mais como um mensageiro. Um mensageiro que aponta para feridas antigas que pedem atenção, para medos que anseiam por acolhimento, para uma necessidade profunda de autoconexão que talvez tenhamos negligenciado em nossa busca por validação externa. A verdadeira transformação não reside em simplesmente parar de fazer algo, mas em compreender por que o fazemos. E, a partir dessa compreensão, escolher um caminho nutrido pela autoconsciência e pelo autorrespeito. É deixar de operar no modo de sobrevivência emocional e passar a interagir a partir de um lugar de segurança interna e plenitude. A essência do que exploramos juntos converge para uma verdade fundamental. A atração genuína e duradoura raramente floresce no terreno da carência ou da tentativa de controle. Ela brota, sim, do solo fértil da autoconfiança, da integridade pessoal e da capacidade de oferecer ao outro não a nossa necessidade desesperada, mas o transbordamento do nosso próprio bem-estar. Quando cultivamos nossa própria vida, nossos interesses, nossas paixões, quando aprendemos a ser nossa própria fonte de segurança e validação, nossa energia muda. Deixamos de ser um poço que busca ser preenchido e nos tornamos uma fonte que naturalmente atrai quem deseja beber de águas limpas e frescas. O mistério que atrai não é um jogo calculado, mas a profundidade de um ser que se conhece, que tem seus próprios horizontes e que não depende da órbita de ninguém para se sentir completo. É a serenidade de quem sabe seu valor, independentemente da aprovação alheia. Assim, o convite final que deixo em seu coração não é para que você se torne um mestre em técnicas de sedução, mas para que se torne um mestre em si mesmo. Invista na sua cura interior, questione as crenças que o limitam, aprenda a comunicar suas necessidades com clareza e dignidade. E, acima de tudo, cultive um profundo amor e respeito por quem você é, com todas as suas luzes e sombras. Ao fazer isso, você não estará apenas corrigindo um erro, mas reescrevendo a sua história relacional a partir de um lugar de poder pessoal e autenticidade.
A verdadeira arte não está em fazer alguém ficar, mas em ser alguém cuja presença é tão íntegra e magnética que a conexão flui naturalmente, sem esforço desesperado. Lembre-se, o relacionamento mais importante que você jamais terá é consigo mesmo. Nutra-o com carinho, com verdade, com coragem. E observe como, a partir desse centro seguro e amoroso, suas interações com o mundo se transformam, refletindo a beleza e a força que você finalmente reconheceu em seu próprio ser. A jornada para se tornar irresistivelmente atraente começa e termina no amor próprio. Que essa percepção o guie e o fortaleça, hoje e sempre.